Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de metodologia científica apresentada ao curso técnico em edificações da Escola Estadual Professor Antônio Dantas. Hoje, em metodologia científica, iremos estudar sobre a leitura e a documentação. Qual a importância da leitura? Por que nós devemos ler, né? E como devemos ler? Você tem que entender que a leitura, ela parte de um princípio de que nós, através da leitura, aumentamos o nosso vocabulário, através da leitura, nós adquirimos mais conhecimentos e através da leitura nós conseguimos, né, fazer com que os nossos pensamentos, eles trabalhem de forma mais leve, né? Então, quanto mais conhecimento, né, mais ideias a gente consegue ter. Então, como é que nós temos que ler, né? Primeiramente, nós temos que ter na leitura a nossa atenção, né? Que a atenção se diz que é a capacidade de concentração naquele objeto. Então, não adianta você começar a ler, né, sem ter um objetivo, sem focar, né, na leitura. Por quê? Porque a gente precisa ter atenção naquele objeto, a gente precisa saber o que se está lendo, certo? Também lemos para memorizar, né? Ou para reter o conhecimento e compreender. E lemos também para ter associação de ideias, né, pessoal? O que é a associação de ideias? É uma capacidade que possibilita o indivíduo relacionar e evocar os fatos e ideias. Então, é você ter a propriedade para falar sobre aquele assunto. Isso não quer dizer que você precisa saber sobre tudo, né? Saber tudo o que está ao seu redor. Mas às vezes, quando você está conversando e você já passou por aquela leitura e você fez aquela leitura aquela leitura com atenção, você memorizou, você viu as coisas importantes, então você consegue associar as ideias, né, quando você vai trazer para o seu externo, para o seu convívio, certo? E o que tiramos do aproveitamento da leitura, né? Como é que nós aproveitamos essa leitura? Na pré-leitura, nós temos uma visão geral, né? Nós lemos a capa, a contracapa, nós lemos o prefácio, nós lemos quais são os autores, a editora, em que ano foi lançado. Então, você precisa estudar a obra como um todo, certo, pessoal? Sendo ele um livro, um artigo, uma monografia. Então, essa pré-leitura, você tem que ter essa visão geral do conteúdo, né? A leitura seletiva é aquela leitura que você lê apenas aquilo que lhe interessa, né? Então, você faz aquela visão geral, vê se aquilo é o que te interessa, né? A gente lê muito no livro existe aqueles pedacinhos falando dos autores, o que o autor traz, aquela síntese sobre o livro. Então, ali nos traz, né? Vê se nos puxa, se nos identificamos com aquela leitura. Então, na leitura seletiva, né? Ali a gente já começa a ler o que nos interessa, né? Na leitura crítica ou reflexiva, a gente tem a capacidade de escolher as ideias principais e diferenciá-las das secundárias, né? Então, você faz uma crítica sobre aquele objeto estudado, faz uma crítica sobre aquilo que você está lendo realmente, né? Então, é necessário que você leia com objetivo, como eu falei anteriormente. E aquela leitura interpretativa é você saber realmente o que o autor está falando, certo? Saber o que ele está transmitindo, qual informação ele está transmitindo, se a informação que ele está transmitindo serve para a solução do problema que foi formulado na pergunta, né, na pesquisa. Então, é necessário que você saiba interpretar o que o autor está dizendo. Então, não é ler por ler. A gente tem que entender que a leitura, ela parte de uma crítica, de uma interpretação, né, de um seletivismo. E lembre-se, pessoal, existem regras para a gente ler, né, para a gente tomar cuidado quando a gente for ler, certo? Então, nunca a gente deve realizar uma leitura sem objetivo. Então, quando a gente vai ler um livro,
a gente tenta ler porque aquele livro vai me trazer uma ajuda, ou porque aquele livro vai me trazer um conhecimento em determinado assunto, porque aquele livro vai ser interessante por ser uma história de amor. Então a gente tem que ler com um objetivo. Qual o objetivo que eu vou ler esse livro? Eu vou ler só por ler? Porque muitas vezes quando nós lemos, temos uma leitura só por mera leitura, só por mero passa-olhos, a gente não consegue absorver o que aquele livro nos trata. Então a gente tem que ler com um objetivo. Sempre estar atento ao texto, pessoal, nunca deixar passar uma palavra desconhecida. Se não sabe o que significa aquela palavra, grifa e olha depois no dicionário, ou dá uma paradinha específica e olha no dicionário o que ela significa, porque ali ela vai trazer, né, o contexto daquela frase que você não entendeu, aquela palavra, certo? Seja crítico na sua leitura, sempre traga opiniões em relação ao que o autor está falando, né? Compreender a organização do texto também é muito importante. E outra coisa, pessoal, que é essencial, se principalmente a leitura para quem é estudante, né? Quando você lê, pessoal, nunca você sublinhe de primeira, certo? Você sempre faça uma leitura, aquela leitura rápida, e depois você vem, né, com aquela leitura onde mais aprofundada, onde você vai tirar as ideias principais, as ideias centrais daquele texto, as ideias que vai lhe trazer, que são importantes, que você precisa fixar na sua mente, certo? Sempre buscar a autenticidade do texto, qual é o autor, quem é o autor, o que ele fez, como ele formulou, né? Como ele entrou na pesquisa para poder trazer esse texto, né? Seja ele científico, ou um texto de romance, ou um texto de autoestima, né? Então, sempre busque a autenticidade daquele texto. E prestar atenção nas palavras-chave que indicam a ideia principal do texto. Isso é relacionado muito para a questão de artigos científicos, né, pessoal? Os artigos científicos, as palavras-chave é que nos fazem achar determinados artigos, que nos fazem achar determinados artigos para a nossa pesquisa, né, que nos auxiliam em relação à leitura, certo? E a documentação, pessoal, o que é a documentação? Existe a documentação geral e a documentação bibliográfica. A documentação geral, pessoal, é aquela documentação que é uma conservação do material em pastas e caixas. Um exemplo, uma documentação de uma biblioteca, de uma secretaria, de uma escola. Então, isso nós chamamos de documentação geral. E a documentação bibliográfica são aquelas que fazem sínteses, né? Que elas armazenam conteúdos. Elas podem ser através de resumos, de comentários e de fichamentos. Aí você me pergunta, o que é um fichamento? Como é que eu faço um fichamento? Eu não sei o que é, até hoje eu não sei o que é um fichamento. Então, o que é um fichamento? O fichamento é aquele texto, né, que ele tem a finalidade de quê? De arquivar as principais informações, né, da leitura feita para auxiliar na identificação da obra. Então, se eu leio uma obra e eu não quero deixar aquela obra exposta e quero deixar só o fichamento. Então, o fichamento serve para quê? Para aquelas pessoas lerem, tipo, as principais informações que existiram naquela obra ou naquela monografia, naquele artigo científico, certo, pessoal? Eu trouxe para vocês aqui 2 tipos de fichamento. Esse é um fichamento de citação, certo? Ele traz aqui, então, no fichamento de citação, eu tenho o meu título geral, né? O meu título específico, que foi no caso aqui, que foi no capítulo, né? Eu trouxe a referência bibliográfica, quem foi que escreveu e onde estava, certo? E eu trouxe as minhas citações, né? Citações indiretas, né? E citações diretas. E Asnaia, não sei o que é citação direta e nem sei o que é citação indireta. Minhas citações diretas, pessoal, são aquelas onde eu possuo mais de 3 linhas e eu trago descrito de acordo, do mesmo jeito, certo? Que o autor falou lá no livro dele ou no artigo dele. E minhas citações indiretas são aquelas que o autor falou, mas que eu incrementei com as minhas palavras, certo? Então aqui você pode perceber nessa ficha, né, que a gente chama de fichamento de citação, certo, pessoal?
ele trouxe citações diretas e indiretas. E aqui ao final, né, ele trouxe para mim o local onde ele fez a pesquisa, que no caso foi na biblioteca dessa faculdade, certo, pessoal? Outro fichamento que eu trouxe aqui foi um fichamento resumo, parte da mesma organização, mas o corpo do texto é um resumo que você que leu o livro ou que leu o livro, que leu o artigo, que leu a monografia, que leu... Seja lá o corpo que você leu, pessoal, você vai fazer um resumo com suas palavras. É com suas palavras, pessoal. Então, não é você ir lá e tirar um pedaço do texto que o autor falou. Então, quando eu falo de fichamento de citação, eu trago o que o autor fala. Mas quando eu falo de fichamento de resumo, é aquilo que eu entendi sobre o texto, é aquilo que eu vou falar sobre o texto, é com minhas palavras, certo? Então, não adianta você chegar aqui e colocar um pedaço do que o autor falou, porque vai se tornar um fichamento de citação. É necessário que você conheça, você procure fazer as sínteses, né? Fazer os resumos corretos dos livros que você lê, das monografias, dos artigos, enfim, certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre leitura e documentação. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.